Bom dia a todos. É com muita alegria que eu retorno a esta casa, que é um ponto de luz no planeta Terra, só que é um ponto de luz muito importante. Quando a gente adentra ali, a gente passa daquela porta, já é possível sentir o envolvimento da espiritualidade. Eu confesso que eu faço a palestra completamente arrepiada, porque o amor que existe nesta casa é muito intenso. Então, vamos aproveitar, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de você ter conseguido chegar até aqui, para que a gente possa receber da espiritualidade maior tudo aquilo que precisamos, cada um com a sua necessidade, não é verdade? Que a gente possa sair daqui melhor do que quando nós chegamos. O tema de hoje, o nascimento de Jesus dentro de nós, em nós. Hoje é dia 10 de novembro. E se aproxima a data simbólica do nascimento do Mestre. A data simbólica da maior noite que já existiu neste planeta. Era tarde da noite, quando percebia-se uma atmosfera suave, uma noite encantadora. As estrelas cintilavam no céu, as pequenas estrelas acompanhadas de uma estrela maior, uma estrela que reluzia no céu azul escuro de Belém. E essa grande estrela anunciava que, a partir daquele momento, o mundo não seria mais o mesmo. E então, ouviu-se um suave choro, o choro de um bebê que acabava de chegar no planeta. Nasceu e foi para os braços de Maria, a escolhida de Deus, mulher humilde, de bom coração. Jesus chega, então, envolvido pelo amor de Deus. Jesus chega, então, humilde, num lugar humilde, numa família humilde. Mas ele chega rei. Jesus chega, nasce rei, rei do amor, rei da misericórdia, rei do perdão. Jesus chega tão pequeno, tão indefeso, mas acompanhado de um exército de anjos que vem preparar o mundo para viver a maior história de todos os tempos. E assim se deu, então, o nascimento de Jesus aqui na Terra. E nós confirmamos que foi, sim, a maior história de todos os tempos. Não existe uma pessoa neste planeta que não conheça Jesus, que não saiba quem foi Jesus de Nazaré. Pode ser que uns saibam mais detalhes da vida do Mestre, mas não há um ser que não o conheça. Todas as religiões sabem quem foi Jesus. Todos os povos o reconhecem, todas as nações. Jesus, para cada um, tem um símbolo, um significado. Para algumas religiões, para alguns povos, Jesus é mais um profeta. Digno, mas apenas mais um profeta. Para outras religiões, Jesus era um homem comum, porém de grande coração, que teve a sua contribuição no planeta. Para outros, Jesus é o Salvador, aquele que veio ao mundo para redimir-nos dos nossos pecados, que foi crucificado por nós, e que a partir daquele momento, todos nós estaríamos livres dos nossos pecados. Então, Jesus, ele é conhecido em todos os lugares, nos 4 cantos do nosso planeta. Mas e para nós espíritas? Para o espiritismo, quem é Jesus? Qual a importância do Mestre amado? Jesus é trazido pelo espiritismo o espiritismo, é para nós como a chave
para desvendar a mensagem do Mestre Jesus. Então, o Espiritismo, ele mostra que nós devemos ter Jesus ao nosso lado. Não somente lembrar de Jesus crucificado, sofrendo, mas sim que ele deve fazer parte do nosso dia a dia, da nossa vida em todos os momentos. Nós precisamos verdadeiramente vivenciar o Evangelho. E como que a gente vivencia o Evangelho? Como que eu tenho Jesus dentro de mim, meu companheiro das minhas 24 horas? É no conviver com o nosso próximo, nos nossos pequenos detalhes, no nosso dia a dia. No último feriado, eu estava em casa, tinha acabado de chegar muito cansada, porque eu trabalhei no feriado, muito cansada. E meu filho de 13 anos, ele já tinha jantado, mas eu percebi que ele estava abrindo os armários, sabe, aquele adolescente morto de fome, abria os armários desesperado. Eu falei, filho, você está com fome? Ele falou, não, mãe, eu estou com fome, mas assim, eu vou comer numa besteirinha mesmo. E eu percebi que ele estava angustiado. E eu, então, eu já estava me preparando para descansar, eu fui fazer comida. Fui lá cortar cebola, normal, isso é a vida de mamãe. E aconteceu uma coisa que, posso dizer que mudou muito o meu conceito sobre muitas coisas. Não sei nem se eu vou conseguir falar. Ele chegou perto de mim e falou assim, mãe, quando alguém perguntar para você o que é o amor, é isso. Eu estava cortando cebola, fazendo a janta de coração. Mas ele disse assim, ou seja, são nos pequenos gestos de amor para os nossos familiares, para aquele que convive com a gente. Não precisamos fazer grandes obras para dizer que Jesus está dentro de nós. A gente precisa fazer os detalhes com amor. Uma comida, ouvir o nosso próximo, no nosso trabalho, prestar uma gentileza. E um dia, nós vamos poder dizer, assim como Paulo em Gálatas, eu vivo, mas já não sou eu que vive, é Cristo que vive em mim. Por que é tão difícil seguir Jesus? Por que é tão difícil sentir Jesus? Porque nós damos mais importância para este mundo material. Nós damos mais importância para a fofoca, para as conversas não edificantes. Damos importância para aquelas coisas mais fúteis da nossa vida, do nosso dia a dia. Brigamos por tão pouco. Entramos em conflito com os nossos familiares, com os nossos amigos por tão pouco. E ainda não podemos dizer como Paulo, Cristo vive em mim. Porque a gente só vai poder dizer isso quando a gente abrir mão dessas picuinhas, dessas futilidades. Quando aprendermos de verdade a perdoar, a respeitar o próximo, a respeitar a opinião do nosso próximo. Ninguém precisa pensar como a gente, mas a gente tem o dever de respeitar a opinião. Nós temos as nossas verdades, mas o nosso próximo também tem a verdade dele. Basta respeitá-las. Quando que foi o nascimento de Jesus? Quando alguém perguntar para você, quando nasceu o Mestre Jesus? Muitos vão responder que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, não é verdade? Que inclusive foi o divisor do nosso calendário, porque para os cristãos, o nosso calendário é a partir do nascimento do Mestre, ou seja, 2024 anos. Mas, para Paulo de Tarso, quando era Saulo, intolerante e inflexível, para Paulo, o nascimento do Mestre Jesus foi quando ele, a caminho de Damasco, encontra
se depara com uma luz muito intensa, que o derruba do cavalo, que o cega momentaneamente. E quando Jesus diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? A partir daquele momento, nasceu Jesus dentro do coração. E Paulo, então, se torna o maior divulgador do cristianismo. Naquele momento, nasceu Jesus dentro de Paulo. E para Madalena, se perguntasse a Madalena, quando que é o nascimento de Jesus? E ela vai dizer que foi em Betânia, quando ela ouviu a voz suave e misericordiosa do Mestre. E ela resolveu, então, mudar de vida. Ali foi o nascimento de Jesus para Madalena. E para nós, quando que nós vamos considerar o nascimento do Mestre Jesus? O que nós vamos, quando encontrarmos o Mestre, o que faremos? Ou aquele que já encontrou o Mestre Jesus, o que fez? No capítulo 18 de Lucas, nós vamos encontrar a passagem do jovem rico. Quando ele então se aproxima do Mestre Jesus, ele diz, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Primeiramente, Jesus pacientemente responde, por que me chamas bom? Só Deus é bom. E então, Jesus diz, conheces os mandamentos? E o jovem, sim, mestre, eu cumpro todos os mandamentos. Não matarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás o que é do próximo, honrarei o pai e minha mãe. Ou seja, o jovem disse ao mestre que ele cumpria todos os mandamentos, que ele era um jovem bom, que ele seguia os ensinamentos da Bíblia. Porém, Jesus disse então, mas isso não basta. Não basta não roubar, não matar, não dizer falso testemunho. Isso não basta. É preciso que você venda tudo o que você tem, dê aos pobres e siga-me. E o jovem, que era muito rico, abaixou a cabeça, se entristeceu e foi embora. Ele teve o chamamento, o momento em que Jesus poderia nascer em seu coração. Mas ele, preso ainda aos bens da terra, virou as costas e desistiu. No mesmo Evangelho de Lucas, agora no capítulo 19, Jesus ia então atravessar Jericó. E Jesus percebeu que em cima da árvore havia um homem, um pequeno homem. E ele, adentrando Jericó, quem é esse pequeno homem? Zaqueu. E ele então, vendo Zaqueu, disse, Zaqueu, desça daí, que ainda hoje vou estar contigo. A população em volta não gostou muito, porque Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos, e eles não eram muito queridos para aquela época. Não são ainda, né? Ninguém gosta, mas eles eram muito odiados, e eles achavam que era o pecador que não tinha contato com as pessoas, né? Eram excluídos. Inclusive, Mateus era um coletor de imposto também, antes de ser convidado por Jesus. E então Zaqueu desce, surpreso por ser chamado por Jesus. Mas Jesus já reconhecia o coração daquele homem. Assim como Jesus conhece o coração de cada um de vocês. Ele sabe da capacidade de cada um. Ele sabe quem está pronto para a transformação. Jesus sabe, porque o nosso espírito diz tudo sobre nós. Nós podemos enganar aos homens, mas jamais a espiritualidade.
Jamais podemos enganar a Deus. Porque as nossas energias falam sobre nós. A espiritualidade aqui sabe quem é quem. Quem planta o bem, sabe muito bem quem espalha a maldade. Porque eu posso fazer uma cara de santa aqui para vocês. Mas só quem sabe realmente quem eu sou é a espiritualidade, porque sabem o que vai no meu coração. Aqueles que moram comigo também sabem um pouquinho de mim. Aqueles que convivem comigo. Mas a Deus e a Jesus é impossível enganar. E Jesus, então, reconheceu em Zaqueu aquela pontinha de luz, aquela pontinha de amor. E então, mesmo diante do contestamento das pessoas, como que Jesus vai adentrar a casa de um pecador? Vai se sentar para se alimentar? Mas Jesus jamais se incomodou com isso. Coisa que nós não fazemos, não é verdade? Nós nos preocupamos tanto com o que os outros dizem, com o que os outros pensam, sem levar em conta o que vai no nosso coração. Então, Jesus foi à casa de Zaqueu. Ele, acompanhado dos seus discípulos, Jesus, então, pregou o evangelho, se alimentou ao lado de Zaqueu e de sua família. E naquele dia, que foi considerado o nascimento de Jesus no coração de Zaqueu. Porque Zaqueu compreendeu a grandeza daquele homem, a grandeza daqueles ensinamentos. E Zaqueu disse então ao mestre, mestre, também era muito rico, assim como o jovem rico. Mestre, darei metade da minha fortuna aos pobres. E se eu lesei alguém, se eu cobrei o imposto indevido, eu irei retribuir 4 vezes mais aquele que eu lesei. E Jesus disse então, a salvação entrou hoje neste lar. Aí eu pergunto aos senhores, com quem você se identifica? Você se identifica com o jovem rico, que tem a sua vida regrada, que trabalha honestamente, que cuida da sua família honestamente, que honra o seu pai e sua mãe, que segue todos aqueles preceitos da boa conduta, mas que na hora de provar o seu sacrifício, na hora de renunciar para seguir o Mestre Jesus, você não está preparado. Que você ainda está apegado aos bens da terra. Que você não é capaz de se desfazer sequer de algum objeto de valor em favor do próximo. Você se identifica? Porque o jovem não fazia mal a ninguém, mas não fazer o bem já é um mal. E a gente se esquece disso. A gente acha que só andar ali certinho basta. Precisamos muito mais. Precisamos agir, vivenciar o evangelho na luta diária, com sacrifício, com renúncia, saber calar, saber perdoar, amar aqueles que são mais difíceis. Ou você se reconhece como o Zaqueu, que era... Eu me identifico como Zaqueu, tá? Porque eu erro muito ainda. Embora conheça a mensagem do Mestre, os seus ensinamentos, ainda erramos muito. Então, imagine você, na situação de Zaqueu, errantes. Mas chegou o momento do confronto com Jesus. Chegou o momento que nos deparamos com o Mestre. E aí, a partir desse dia, eu resolvo mudar. Porque eu sei que ainda vou cometer muitos erros, assim como todos vocês. Porque ainda somos espíritos imperfeitos. Ainda estamos numa caminhada muito longa. Mas é preciso o despertamento. A vontade de mudar. A vontade de seguir o Mestre. O Espiritismo claramente nos mostra que para alçarmos voos grandiosos, precisamos seguir aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho.
Então, eu me identifico como Zaqueu, aquela que ainda erra, e erra muito. Mas eu vou tentar errar erros diferentes. Aquele que eu já aprendi, agora eu passo e vou tentando, e vou crescendo. Mas somente por um caminho, que é o de Jesus. O bem que eu faço anula o mal que eu fiz. Porque nós somos ainda espíritos errantes. Mas nós temos a consciência de que é possível mudar. E se eu sou errante, eu posso seguir a Cristo? Com certeza. Porque Jesus veio para os sãos? Não, para os doentes. Para os errantes. E quando nós cometemos um erro, nós sabemos que, primeiramente, nós vamos sentir a dor do remorso de ter cometido aquele erro, porque muitas vezes a gente pode, através do nosso erro, ter prejudicado alguém. Depois que eu passar pelo remorso, da dor do remorso, eu começar a mudar, começar a procurar a refazer o bem, a reconstruir. Então, tudo que você fez durante a sua vida, se você guarda ainda aquela mágoa, aquele rancor, é possível tirar isso dentro de você. Reconheça o seu erro. E aí procure se redimir. Busque a pessoa que você ofendeu, a pessoa que você magoou. Daniela, essa pessoa já está desencarnada. Melhor ainda, porque ela vai ver dentro do seu coração a sua vontade de mudar, o seu remorso, o seu arrependimento. Mas se essa pessoa ainda caminha com você na terra, aproveite. Aproveite para pedir perdão, para se aproximar desta pessoa. Porque se a gente não fizer agora, nós vamos nos reencontrar em uma outra vida. E assim vamos, até que esse mal seja desfeito. Então, mesmo que eu seja errante, eu tenho a oportunidade aqui na terra ainda de me redimir. E o mal que eu fiz, ele vai ser anulado pelo bem que eu fizer. Faça o bem. Trabalhe. Plante. Nós vamos colher somente aquilo que nós plantamos. Muitas vezes, algumas coisas nos acontecem e nós não conseguimos entender. Por quê? Porque ainda nós estamos presos a esta única vida, a esta única existência. Então, se você não consegue achar uma solução para a dor que você sente hoje, ou pelo conflito que você vive com um determinado familiar ou amigo, se reporte a uma existência, às existências anteriores. Por isso que o Espiritismo nos consola, nos anima a melhorar. Porque ele nos faz compreender que muitas coisas que estamos vivendo hoje nada mais são do que reflexos do nosso passado, daquilo que somos, daquilo que fomos. E o Espiritismo, que eu acho mais incrível, é que ele nos faz entender e acreditar que poderemos ser como Jesus, que fomos criados da mesma forma que Jesus. Só que ele, o mestre maior, escolheu os caminhos corretos. Ao longo de bilhões de anos. E nós também temos essa oportunidade. A decisão está em nossas mãos. Só que o que a gente não pode é perder tempo. Achar que este planeta é um local de passeio. E não é um lugar abençoado de provas e expiações, em que nós estamos constantemente em provas. E precisamos colocar em prática. Não adianta a gente falar, eu vou deixar para a próxima encarnação. Não, porque os relacionamentos vão ficando mais estreitos e muitas vezes mais difíceis. Aproveita agora que você está sendo iluminado, que você está tendo o entendimento de crescer. Aproveite agora que você está sem o véu do conhecimento. Você sabe, o que eu fizer eu vou colher. O bem que eu espalhar voltará a mim. As pessoas que estão ao meu lado são as que
mais eu preciso me reconciliar. Nada é por acaso. Entendam isso. E a nossa vida, ela vai fluir. E o principal, sempre vivendo ao lado do Mestre Jesus. Viver com Jesus, meus irmãos, é uma busca constante de conhecer a si mesmo. A autoafirmação no bem é viver buscando se melhorar, tirar de nós, superar as nossas imperfeições. É a busca constante de saber o que eu estou fazendo de errado. Pergunte àquelas pessoas que com você convivem o que elas acham que você deveria mudar, porque muitas vezes a gente não consegue enxergar os nossos próprios erros. Nós não sabemos que estamos fazendo mal. Pergunte aos seus entes queridos, aos seus amigos, o que você gostaria que eu mudasse? O que você acha que eu faço de errado? Busque o seu conhecimento, o conhecimento de si mesmo todos os dias, buscando tirar as suas imperfeições, se melhorar. Faça um checklist do que você acha que você precisa se melhorar. Da mesma forma, do que você tem de bom, porque nós também precisamos receber um incentivo de nós mesmos. Poxa, isso aqui eu já superei, isso aqui eu não superei. Busca constante de si mesmo, para que a gente possa reconhecer aquilo que verdadeiramente a gente precisa tirar de dentro de nós. Enfim, Jesus nasce em nós. Quando Jesus nasce em nós? Jesus nasce em nós quando, nesta sociedade em que vivemos hoje, neste mundo em que se permitiu a corrupção, nós não nos permitimos nos corromper. Jesus nasce em nós quando você é capaz de abandonar os aplausos do mundo para ter dignidade. Jesus vive em nós quando nós deixamos, quando nós perdemos aqueles ditos amigos, para que a gente mantenha a nossa integridade moral. Isso é nascer Jesus dentro de nós. É a gente conseguir abandonar, deixar para trás o nosso passado sombrio e começar uma nova vida. Não sem entender que nós teremos a responsabilidade sobre o que fizemos, mas que a partir de agora vai ser diferente, que a partir de agora nós vamos tentar acertar com amor. Deus é tão bondoso que as nossas dívidas Ele parcela, viu? Não vem numa vez só. Ele é muito bondoso, então por mais que a gente tenha errado, cometido grandes erros, quando nós nos arrependemos verdadeiramente, praticamos o bem, Ele parcela em só, sabe aquelas parcelinhas bem suaves, que a gente vai pagar, mas que nem vai doer tanto, que vai servir simplesmente para o nosso aperfeiçoamento. Abrir mão dos prazeres, dos aplausos, né, do reconhecimento, para humildemente a gente ter dignidade, porque muitas pessoas se vendem para um minuto de aplauso e acabam se perdendo por uma vida toda. Isso é viver com Jesus. Nós vamos nos deparar com Jesus em algum momento da nossa vida. Se é que você já não se deparou. Muitos, eu tenho certeza que já tiveram esses momentos de encontro com o Mestre, como teve Paulo, Madalena, Zaqueu, o jovem rico. E muitos de vocês viraram as costas para o Mestre, assim como eu. Porque os encantos do mundo são maravilhosos, são atrativos demais. E a gente se esquece. Ou a gente diz assim, depois eu sigo. Deixa eu terminar isso aqui que eu estou fazendo, depois eu sigo o Mestre. Em algum momento você vai se deparar com o Mestre Jesus. E aí, eu pergunto aos senhores, o que vocês são capazes de fazer pelo Mestre?
Jesus nasceu dentro de mim. Agora eu sigo com Ele. O que você é capaz de fazer por Ele? Hoje nós não precisamos mais morrer dentro das arenas, devorados por leões. Nós não precisamos mais morrer em fogueira para provar o amor verdadeiro que nós temos pelo Mestre. Mas o que você é capaz de fazer? Divaldo Franco perguntou, a Joana de Ângeles, que é a mentora dele, perguntou certa vez, Joana, como é dar a vida pelo Mestre? E Joana respondeu que quando ela foi amarrada para ser queimada na fogueira, ela estava com o coração irradiante, porque aquilo que ela fazia era para o Mestre. E que, na verdade, quando se ateara o fogo, as chamas subiam pelas vestes, primeiramente. Então, não queimava o corpo, e sim as vestes. E muitos daqueles que se sacrificaram na fogueira pelo Mestre morreram por inalar a fumaça. Então, a espiritualidade vinha ao acolhimento desses espíritos que desmaiavam por cheirar a fumaça, e aí eles eram recolhidos. E Joana disse, então, que ela em nenhum momento se apavorou, porque era por Jesus. E ela, então, sentiu aquela chama quente, e a fumaça subindo em suas vestes. Mas ela, sabedora de todo aquele envolvimento amoroso, viu no meio da fumaça 2 mãos estendidas e ouviu a voz suave dizendo, Joana, vem, já atravessastes a porta estreita. O que somos capazes de fazer pelo Mestre? Ele nos estende as mãos todos os dias. Ele nos chama todos os dias. E nós muitas vezes viramos as costas para Ele. Que hoje, ao sair desta casa iluminada, vocês possam refletir e possam permitir o nascimento de Jesus dentro do coração de cada um. Vai valer a pena. E quando retornarem à pátria espiritual, vão ser recebidos pelos braços amorosos de Jesus, dizendo, vem, meu irmão, atravessastes a porta estreita. Tenham todos um domingo abençoado na presença do Mestre Jesus. E tenham a certeza de que, quando Jesus nascer no seu coração, a sua vida será fantástica. Um bom domingo a todos.